Bem-vindo a mais um episódio do Jogo do Sucesso, o podcast da M8. E hoje a gente quer falar aqui com você sobre vendas, como vender mais, como engajar teu time de vendedores, ou se você é o vendedor do seu negócio, como encantar, como conectar melhor com o cliente. Vamos te trazer essa fórmula mágica. E hoje, para estar falando com você aqui nesse tema, a gente tem aqui a Almiri. A Almiri é uma expert da M8, né, Almiri? Isso aí, olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para falar desse tema tão importante hoje, então, da inteligência emocional. Já falamos de gerações, agora vamos conectar isso também com a inteligência emocional, né? Sim, sim. E eu poderia começar aqui pedindo para você explicar o que é inteligência emocional, mas vamos deixar isso um pouco mais adaptado para quem está acompanhando a gente. Porque, Isso. vou ser bem sério para ti, amo a questão da inteligência emocional, mas assim, já foi tanto batido em cima dessa palavra que para alguns ela banalizou, para outros ela perdeu o sentido. De forma prática, o que é inteligência emocional para ti? Vamos lá. Principalmente entender as tuas emoções. Eu sempre falo, trabalho com inteligência emocional já há muitos anos. E é uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, você precisa ter autoconsciência das tuas emoções e saber também controlar, gerenciar. Só que para você conseguir controlar, para você conseguir gerenciar, você precisa ter o quê? Primeiramente, consciência das tuas emoções. Né? Talvez algumas pessoas pensem assim, mas como que eu não vou ter consciência das minhas emoções? Isso é uma coisa que todos têm. Não. Incrivelmente, não é assim, não são todos que têm. Então, por isso, quando a gente fala o perfil, né, inteligente emocional, por isso que esse tema, como tu acabou de falar, né, é tão batido, é tão importante por esse motivo. Primeiro, a gente se tornar consciente das tuas emoções. E claro, vamos um pouco além disso. Também você entender as emoções do outro, que aí entra também um dos pilares que é a empatia. Mas uma coisa que eu sempre digo, como que você vai compreender as emoções do outro se você não consegue entender as suas? Parte de eu me conhecer, de eu me entender, né? Mas já adianta aqui, se você está acompanhando a gente sabe que você é empresário, né? Que você empreende, que você está aqui no podcast da M8 por causa disso. A gente vai te levar para um sucesso na sua empresa com esse tema. Fique tranquilo, tá? Eu tô dizendo isso, Almiro, porque a maior parte não tem paciência para isso. Ah, sim, não, E isso já demonstra falta de inteligência emocional. exatamente. E aí, então, já que o pessoal não tem paciência, eu já vou dar aqui já de spoiler de início, de que eu vou trazer um exemplo, eu já preparei aqui um exemplo para o pessoal já começar a aplicar. Então, mais à frente aqui do nosso podcast de hoje, eu vou trazer uma atividade prática, né, para quem trabalha com vendas, né, seja vendedores que talvez estejam assistindo aqui o nosso podcast, gerentes de vendas, todo mundo que trabalha com venda, tem muita gente que trabalha com vendas, né, às vezes não necessariamente diretamente, mas também indiretamente. Eu vou trazer mais à frente uma dica para vocês, uma atividade para vocês já colocarem em prática e já começar a ajudar vocês. Principalmente no que tange a frustração. Frustração sobre vendas, que a gente sabe que é um grande desafio aí para quem trabalha com vendas, né? E tá dentro também da inteligência emocional para ajudar com isso. E quando a gente para entender que inteligência emocional é fundamentalmente eu me entender e eu entender o outro, né? Uhum. Conseguir fazer essas duas leituras e chegar numa equação em comum, né? Uhum. Fala diretamente sobre venda, né? Fala diretamente sobre venda. Porque uma venda ela é uma relação que acontece entre duas pessoas. Ah, Thiago, mas é a empresa que vende? Não, eu tenho uma pessoa ali representando a empresa. Sim. Seja vendendo pelo WhatsApp ou vendendo presencialmente. Então, existe essa questão da interface humana, né? Que versa muito sobre inteligência emocional, né? Uhum. Sim, é como tu falou, né? São duas ou mais pessoas, né? E é comunicação, né? Vendas é o quê? É comunicação.
Então, esses pilares, né, até quais são os pilares, a gente depois vai falando aos pouquinhos, através de exemplos de cada um deles, né, mas quais são os 5 pilares da inteligência emocional, né? Autoconhecimento já começa por aí, que eu falei antes, né? Consciência de você mesmo, das suas emoções. Depois, autocontrole, que é você conseguir gerenciar, controlar, como já fala, né, o nome autocontrole, essas emoções. A empatia, que aí entra um grande diferencial nas vendas, né? No relacionamento entre 2 ou mais pessoas, como tu falou, na comunicação. Eu tenho uns cases que eu vou trazer para vocês aqui, de cliente que eu orientei nessa linha, que deu um resultado sensacional na venda. Sim, as empresas têm estatísticas disso, de aumento de 25% em conversão de vendas, 15%, e é representativa essas estatísticas, né? Eu também trago, depois, a gente tem tanto exemplo, né? Seja de cliente que a gente atende, ou nosso, né? Depois eu vou dar um exemplo, a gente chegar mais à frente, um exemplo que eu vivi numa loja de cosmético, mas vou deixar para falar mais à frente. Aí depois a gente entra, né, faltou 2 pilares, né, a habilidade social e também a motivação, você se manter motivado, né, a motivação é algo que é intrínseca, mas é isso aí, vamos lá. Que nem sempre é fácil manter motivação, né? Vamos lá, o que te motiva? Começa por aí, o que é que te motiva? Daí, a gente ainda vai ter um episódio sobre isso aqui no podcast, falando sobre propósito, né? Mas vamos guardar um pouquinho essa seara, né? Mas o que te motiva parte muito do propósito. Então, muitas vezes a pessoa não consegue se motivar por uma questão de que ela não está vivendo aquilo que ela escolheu, ou que ela gosta, né? Não toca o coração dela. Mas quando eu trouxe ele motivação, é mais porque eu acredito que vai amarrar com o que tu vai falar depois ali, do como lidar com o não. Como não desmotivar com o não, né? Que não é fácil. Não, exatamente. E quando a gente fala especificamente inteligência emocional para a venda, o que tu acredita que um vendedor possa ter de comportamento que ajude ele a criar confiança com um potencial cliente? Chegou um cliente lá na loja, é frio, só viu a vitrine, entrou, ou é alguém que te chamou no WhatsApp, o mais comum. Quanto custa? Direto no WhatsApp, não tem nem bom dia. Já quer todo mundo o preço. Quais são os comportamentos que um vendedor deveria ter para estabelecer uma relação? Porque a venda, o primeiro passo dela é criar uma relação. Isso. E aí? O que eu vejo na prática, o que traz mais resultados para as empresas, né? Isso, inclusive, como eu falei antes em estatísticas, é justamente a empatia. Né? Quando a gente, muitas vezes as pessoas, inclusive, não entendem empatia, né? Porque acham que empatia é aceitar ou concordar com o que o outro está te dizendo, mas não obrigatoriamente é isso. A empatia é principalmente você entender, você compreender. Quando você compreende, não quer dizer que você vai aceitar e que você vai concordar com aquilo, mas você compreendeu. Né? Então, primeiro vamos nivelar aí o conceito de empatia, né? O que é empatia. E aí dói fazer esse movimento que você falou. Por quê? Porque se a pessoa tem um primeiro entendimento de que empatia é eu concordar com o outro, seria a mesma coisa que eu dizer que empatia é eu admitir que eu estou errado na minha opinião ou na minha visão. Porque se eu vou concordar, a gente está debatendo sobre algo numa venda, certo? E aí eu ponho um argumento, você põe outro, diferente. Então, se eu concordar com você, eu estou indo contra mim. E ninguém quer errar. Ninguém gosta de errar. Então, eu achei muito válido esse ponto que tu trouxesse agora, porque a empatia, o fato de você reconhecer, não é concordar, né? Mas o fato de você reconhecer e entender o porquê que a outra pessoa está tendo aquela visão ou aquela opinião, sem contaminar a sua autopercepção, é libertador quando você chega nesse ponto. Com certeza. E aí, para o vendedor, para quem trabalha com vendas, né? Seja, como a gente falou antes, o vendedor que está ali na ponta atendendo o cliente, ou o empresário, né? Ou o gerente, né? O gestor dessa equipe de vendas. Por que a empatia faz tanta diferença nas vendas? Que é justamente você compreender qual é a necessidade do teu cliente. Porque nem sempre
o teu cliente vai verbalizar, assim, verbalizando para você o que ele realmente necessita. E também tem isso, lembra que a gente falou antes de consciência? Também existe o fato de que existem clientes que não têm a consciência do que eles necessitam, porque também existe a diferença entre desejo e necessidade, né? Então, qual que é a real necessidade? Então, um vendedor, digamos assim, estratégico, com uma inteligência emocional e que aí tem muito sucesso em vendas, tem uma taxa de conversão altíssima, e aí, inclusive, às vezes ficam comparando, nossa, por que fulano tem tanta facilidade para vender e a grande maioria não tem toda essa facilidade? O que é que o fulano tem de tão, assim, incrível que tem toda essa facilidade para vender? Eu percebo, como eu falei antes, na prática, é isso. Você compreender a necessidade do teu cliente. Muitas vezes, você, vendedor, precisa ajudar o teu cliente a compreender a necessidade dele. Porque, como eu falei, nem sempre o cliente vem pronto. Às vezes tem aquele cliente que vem, que bom, né? Mas nem sempre ele vem pronto. Então, por isso que entra aí o pilar da empatia, eu vejo um diferencial. E eu vou ser um pouco polêmico aqui. Tem muita gente que defende que para você ser um bom vendedor, você precisa ter uma boa oratória. Uhum. Eu não concordo. Não quer dizer que isso não contribua. Eu ia falar. Mas, se você, vendedor, focar simplesmente em desenvolver oratória, você vai se tornar um ótimo palestrante chato que ninguém quer comprar. Uhum. Ou todo mundo vai ficar muito fantasiado com a história que você está contando, mas na hora de abrir a carteira não acontece. Uhum. Eu acredito que... Até vou dar um exemplo meu que aconteceu, tá? Eu, particularmente, acredito que tem uma oratória razoável. Uhum. Eu tinha uma moça que trabalhava comigo. E até por perfil comportamental, não era o forte dela a oratória, comunicação. E veio um cliente para negociar e eu entreguei esse cliente para ela negociar e vender. E no meio do processo, eu entrei, eu apareci e eu conversei com a pessoa. Depois eu recebi o feedback de que quase não fechou por causa da minha presença ali. Por quê? Perfil, empatia. Ela já estava conectada com a cliente. Ela já tinha ouvido, já tinha entendido. Uhum. E aí, essa questão da oratória acaba... Não sei se a palavra é inflando o ego, não é isso. Mas acaba deixando esse vendedor com uma boa oratória muito mais confiante. Uhum, sim, com certeza. E isso pode virar um excesso de confiança que vai fazer ele não entregar toda a empatia que ele poderia. E às vezes aquela vendedora que não tem uma boa oratória, mas que é paciente, que ouve, que conecta, tende a vender muito melhor do que aquele que fala muito. Não é? Porque quando fala, né, conecta, é o quê? A habilidade social. Outro pilar da inteligência emocional. Se bem que assim, né, a oratória, ela sim é importante, né? Com certeza ela é importante, até porque ela trata também posicionamento, né, carga vocal, você saber falar, quando falar. Então, eu vejo sim como importante. Eu trouxe aí porque as pessoas, elas focam tanto, hoje em dia se foca tanto que vendedor é oratória, e ninguém traz a questão da inteligência emocional. Que a diferença está exatamente no que tu acabou de trazer. Eu vejo assim, oratória mais inteligência emocional, não apenas. Agora você acabou de trazer o ouro, né? Não apenas a oratória. Porque vamos lá, né? Tu falou que torna muito autoconfiante o vendedor. Sim, a oratória trabalha isso, né? Trabalha a autoconfiança. Então, realmente, vai se tornar uma pessoa mais autoconfiante. Porém, assim, se ao mesmo tempo está sendo trabalhada a inteligência emocional, ele vai ter esse autocontrole. A confiança é importante, mas ele também vai saber fazer esse gerenciamento de emoções para que não infle o ego, como tu acabou de falar antes. Então, é esse combinado. Veja que é um combinado, não é apenas A ou B. São várias atitudes, até que nem tu falou ali antes, né? Quando tu me fez a pergunta. E aí, agora trazendo um exemplo meu de empatia, que eu falei que ia trazer sobre o cosmético, né? Então, não vou citar o nome da marca, é uma marca muito conhecida, não vou citar o nome, mas eu fui comprar uma base, né? Algo super comum para mulher.
compro já há muito tempo, tem diversas linhas de base dentro dessa marca, né? Mas eu utilizo uma daquelas linhas que é perfeita para mim, para minha pele, né? No dia que eu fui comprar, que eu fui na loja comprar, não tinha aquela linha do tom de pele, aquela linha estava em falta. E aí a vendedora me sugeriu uma outra linha do mesmo número do meu tom de pele. Ok, eu comprei para experimentar. Qual foi o resultado? Não deu certo. Ok, o que aconteceu? Eu voltei na loja, nem pedi para trocar nada disso, para comprar a minha base, né? Aquela que é já daquela linha que eu utilizo. A mesma que eu já utilizo, que eu sei que sei, né? Que dá certo. Eu não pedi para trocar, eu fui fazer uma nova compra da minha base. E aí eu tive que ir numa outra loja, porque naquela já não tinha, fui numa outra loja. E aí uma das vendedoras, né? A que me atendeu, falou assim: olha só, veja se isso é empatia. Ela falou assim para mim: nossa, essa base que você está usando, que você disse que não está sendo boa para sua pele, é a base que eu uso. E eu, inclusive, estou com ela. Então, assim, vamos lá, isso é empatia? Ela fez o quê? Um comparativo. Um comparativo de que, não, essa base, ela é boa, tá vendo? Eu uso e eu estou com ela. Ok, não estou dizendo que a base é ruim. Qual que seria a empatia, o comportamento de empatia dessa vendedora nesse momento? Seria ela entender, a sua pele é oleosa? A sua pele é seca? Você faz algum tratamento skincare, passa algum óleo, algum outro creme antes da sua base, para entender o que esse conjunto, dependendo se a pele é seca, se a pele é oleosa, se eu passo alguma coisa antes ou depois, pode estar interferindo naquela base que não deu certo, naquela linha, naquela base que não deu certo. Para mim, você já me trouxe aí uma dica de como ter empatia, que faça perguntas. Sim, também, com certeza. E não apenas faça perguntas. Seja ativo no ouvir o que a pessoa está dizendo. Isso é outra coisa, assim, que ganha muita confiança. Tu até perguntou antes de confiança. Vou dar um outro exemplo meu aqui também. Aí com, né, um colaborador de uma das empresas que eu atendo, e também, inclusive, consultoria. Um dia eu tive que fazer, por algum motivo, lá uma conversa com esse colaborador. Só que o que aconteceu? Eu já sabia várias coisas sobre ele, sobre a vida dele, porque antes de fazer a conversa com ele, o que eu fiz? Eu me preparei. Então, eu perguntei sobre ele para algumas pessoas, li, inclusive, a ficha, né, de colaborador dele, enfim, ou seja, eu fui atrás de informações sobre ele. E quando, na conversa com ele, estávamos apenas nós dois, quando eu comecei a falar algumas coisas sobre ele, ele ficou, tipo assim, abismado. Ele até visualmente, ele meio que fez assim, aquela cara de surpresa, dizendo assim, como que tu sabe tanta coisa sobre mim? Como que tu sabe tudo isso sobre mim? Então, veja como tu conquista a pessoa. Isso, nesse caso, não era nem um cliente, não era nem uma situação de venda. Mas eu te trago um exemplo. E agora traz uma situação de cliente. Então, encaixa muito parecido. Como que tu conquista a pessoa? Eu tive um cliente meu que ele estava querendo conquistar um cliente, uma venda para a empresa dele. E começamos por aí, criar relação. Eu disse, vai no Instagram dele e faz uma leitura ali para tu entender gostos e interesses. E ele ganhou o cliente porque ele levou a camisa do time de futebol que o cliente torcia. Olha só, se conectou. Contrato de mais de 100 mil. Aí tem a questão da habilidade social também. Aí não é apenas, é que nem eu falo, é um conjunto, né? A gente não pode tratar isoladamente, mas também a habilidade social. Entende? A pesquisa, o cuidado, identificar o que faz diferença para a pessoa, né? Para o potencial cliente. Uhum. Eu tive uma outra cliente que, corretora de imóveis, e ela estava negociando um apartamento, se eu não me engano, de 30 milhões. Sabe o que é uma venda? 30 milhões? Uhum. Talvez fique não sei no estado que você está acompanhando aí a gente, mas assim, 30 milhões até para nossa região é um valor muito significativo num imóvel. É muito. Né? E ela trouxe, Thiago, o cliente não anda. Eu disse, tá, qual é a coisa mais importante para ele?
Na hora ela trouxe o neto dele. Uhum. Na hora ela trouxe o neto dele. Ele é apaixonado por aquele neto. É o único que ele tem. Tipo, ela já conhecia a história, tá vendo? Uhum. É o único que ele tem. Então ele é muito apegado a esse menino, uma criança pequenininha. Eu disse, então nós vamos fazer o seguinte. Você vai lá para esse apartamento, porque 30 milhões tem vista pro mar, né? Sim, né? No mínimo, né? É no mínimo. 30 milhões não tiver vista pro mar, aí acabou o mundo. Aí eu disse, tu vai fazer o seguinte. Tu vais, antes do sol nascer, com o teu filho lá para esse apartamento. O sol estiver nascendo assim, porque vem pelo mar, né? Aham, sim. Sol está leste, né? O sol estiver nascendo assim, aquele laranjado dentro do apartamento, tu bota teu filho para ir correndo assim no meio do apartamento e tu filma ele e diz, imagina tu e o teu neto aqui. E aí ela fez isso, mandou pra ele, e aí? Fechou. Lógico que fechou. Lógico que fechou. Isso se adapta, isso é tão adaptável a inúmeras realidades. Eu tive um outro cliente que, corretor de imóveis, e é muito clichê aqui na nossa região, corretor de imóveis usar o quê? Terno. Sim. Que é a comunicação não verbal, né? É a comunicação não verbal. Carro importado. É a comunicação não verbal e chega a ser clichê na nossa região. E eu tenho um cliente que é corretor que a regra era, você vai usar moletom. A regra da imobiliária? Não, a regra que eu estabeleci para ele no atendimento, você vai usar moletom. Por quê? Porque o foco dele eram donos de casas. E, no geral, quem tem casa aqui na nossa região já é de idade avançada. Isso, se conecta com outro tipo de público. Exato. Esse senhor de 60, 70, 80 anos, ele não quer ver o engravatado na cara dele. Já passou 200 na frente dele. Então, ele bate o olho na vestimenta do cara engravatado e já criou uma barreira. Presume que vai ser mais um do mesmo jeito. Sim, já Só interessado em arrancar o terreno dele. Quando eu mudo a vestimenta, eu coloco ele numa postura, e a faixa de idade dele também era congruente, tá? Na faixa de idade de ser neto, mas não neto criança, tipo, pela idade. Sim, adolescente, sim, Eram 20 e poucos. 20 e poucos. Então, ele ganhava a identificação desse potencial cliente com uma associação direta com o neto, ou com um filho, também com um filho. Era familiar. Eu me ancorava numa relação familiar, vamos dizer assim. E alguns até podem dizer, Thiago, mas isso é manipulação. Eu sempre digo assim para mim, eu sei que o termo da palavra manipulação ela carrega um tom negativo, mas para mim não necessariamente ela é negativa. Se eu quero o teu bem e eu quero te persuadir a fazer algo diferente do que você imagina pelo teu bem, é uma manipulação do bem. Eu acho que vai muito da intenção, tá? Sim, exatamente. Tem a intenção por trás disso tudo, né? Então, você até pode dizer assim, nossa, mas aí tu estás manipulando demais. Não, eu tô entendendo com quem eu tô me relacionando. Eu não tô tratando só mais como mais um número. Eu tô entendendo que para aquele senhor ele não aguenta mais. E às vezes ele tá perdendo uma ótima, real oportunidade para ele, porque ele já tá de saco cheio de ver corretor engravatado. Ele só precisa de alguém que entenda ele. E você parar para entender o teu cliente é o básico. Você parar para entender ele nas dores, nos anseios, nas necessidades e no que ele tem aversão também, para você evitar. Exatamente. É o básico. Então, e as pessoas não estão fazendo isso. Não, a gente isso tudo é empatia, né? Que você falou, é básico e é empatia, e realmente não estão fazendo. Tem muitas empresas que me chamam, Miri, vem aqui fazer uma palestra, um workshop sobre empatia. Justamente por quê? Porque não existe esse paradigma sobre empatia, como a gente falou antes. As pessoas interpretam, eu não sei porquê, mas elas interpretam que empatia é tu aceitar ou tu concordar.
Não necessariamente vai ser isso. E olha só que legal esse bate-papo, a gente trazendo esses exemplos práticos que aconteceram com a gente. Fica fácil das pessoas assimilarem o que é empatia, como aplicar a inteligência emocional no seu dia a dia, em situações às vezes simples, né? Eu dei um exemplo ali de uma base que eu fui comprar numa loja. É tudo de um vendedor, como ele se conecta com o cliente dele. Né? Então, assim, são situações simples, às vezes cotidianas. E aí você está aplicando ou não, né? Ou deixando de aplicar a inteligência emocional. Mas aí, além disso, tem um ponto muito importante também, né, Thiago, que é o autocontrole, é você saber gerenciar. Então, vamos lá. Você tomou autoconhecimento, que é o quê? Você entender, perceber as suas emoções. Sim. Agora você tem que aprender a controlar essas emoções. E aí eu quero também trazer mais uma dica sobre essa questão do controle aí para o pessoal, de uma técnica que eu utilizo já há muitos anos. E quando eu falo isso nas minhas mentorias, algumas pessoas meio que ficam me olhando com uma cara de espantado, assim, né? Tipo, sério que tu tá me dizendo para fazer isso? E aí elas não falam nada, elas só me olham, mas eu já digo assim: daqui a uma semana, quando a gente novamente tiver a nossa reunião, tu vai me falar quais foram os resultados, né? E sempre os resultados são ótimos. Que técnica que é essa? A do copo d'água. Tu conhece? De nome não, mas agora eu tô curioso. Por que eu sempre estou com uma garrafa? Já percebeu que eu sempre estou com uma garrafa de água? Sempre tenho uma garrafa de água junto comigo. Já fazem muitos anos que eu utilizo essa técnica. Vamos lá, em situações às vezes, né, principalmente um vendedor, uma liderança, qualquer situação que ocorre no teu dia a dia, às vezes a pessoa tira a tua paciência, né? Às vezes tu te irrita. E aí tu fica nervoso, e ao invés de tu dar aquela resposta meio atravessada, né, ou se antecipar e depois ficar com aquela dor na consciência, nossa, não fui no impulso e não devia ter falado aquilo. Antes de falar, pega o teu copo d'água e toma um gole. Miri, mas isso é 1 segundo, 2. Sim, esse 1 segundo é o tempo que o teu cérebro precisa para a emoção que tá lá no pico ela diminuir um pouquinho, e aí você não dá aquela resposta atravessada. Isso te ajuda muito no autocontrole, essa técnica do copo d'água. Tá acreditando que eu aplico uma que é parecida e que também dá muito certo, né? A mesma linha. Qual? E aqui, lógico, a gente tá falando de inteligência emocional, não necessariamente você vai cair, não necessariamente a tua técnica é boa para venda, mas a minha é boa para o resto. A gente tá ali e começou uma discussão. Tá? Ou com o teu chefe, ou com o teu funcionário, ou com o teu cônjuge. Começou uma discussão. E o negócio tá esquentando, e a emoção tá fervendo. E você... Ou ainda o cliente, meu Deus, pouco, esse cliente não compra logo. Final de mês, né? Tem que bater meta. Final de mês, tem que bater meta. Técnica do banheiro. Como é que é a técnica? Vai no banheiro e te tranca. E tem uma vantagem. Olha só. Ninguém vai dizer assim, não, tu não vai no banheiro e vai ficar aqui discutindo comigo. Nem tua esposa, nem teu esposo vai fazer isso. Entendeu? Se tu estiver no meio da discussão e dizer assim, eu preciso ir no banheiro. Quem é que vai dizer que não, Almiri? Quem vai dizer que não? Essa é uma... Não, sério, valiosíssima. Por quê? Porque você vai pra dentro do banheiro, além de só tomar água, que você pode jogar água na cara, você pode dar uns murros na parede, você pode dar uns murros na parede, você pode fazer o que você quiser ali dentro do banheiro, descarrega, e aí você volta. Vamos pedir para o pessoal escrever nos comentários pra gente qual é a técnica que eles utilizam. Inclusive, alguém já conhecia a técnica do copo d'água ou a do banheiro? Ou qual que você utiliza? Escreve aqui nos comentários pra gente ficar sabendo. Mas olha, muito legal isso aí. Eu utilizo a do copo d'água e é uma técnica que geralmente eu sugiro para as pessoas. Agora você até falou, né? Eu me lembrei também de um gestor a nível nacional, que ele tinha justamente essa dificuldade de gerenciar suas emoções.
né? Ele fazia visitas no Brasil inteiro, nas unidades, e quando ele chegava lá na unidade, né? Se não tava do jeito, ele via alguma coisa lá que não tava do jeito que ele concordava, deu, né? Explosão, bomba atômica na certa, né? E a gente começou a trabalhar justamente esse gerenciamento de emoções dele, da forma como ele, né, explodia, digamos assim. E é engraçado porque eu fui trabalhando justamente com ele primeiro os sintomas. Vamos lá. O que tu começa a sentir? Teu coração começa a acelerar, correto? Que é normal, né, gente? Do teu coração, a primeira coisa, vai começar a acelerar. Né? Ou vai ser borboleta no estômago, teu coração vai começar. Tá, começa a acelerar, né? Chega a ficar ofegante, né? Aí tu te dá um calor, não é isso? Ok, então tudo isso teu corpo já tá te avisando. São sintomas físicos de que você vai ter uma explosão emocional ali naquele momento. Então vamos lá, se tu já tá vendo tudo isso, ou, né, aplica uma técnica, ou vai no banheiro, sai, dá a volta, respira, toma um gole d'água, enfim, para o quê? Para você conseguir gerenciar essa emoção. Não quer dizer que você, até para as pessoas não interpretarem de uma forma errada, né? Não estou dizendo que não é para você dar o feedback que tem que ser dado, que você não deve fazer aquela correção, não é isso. Porém, da forma mais adequada possível, utilizando a inteligência emocional, né? Porque não vai ser no esporro, no grito, que você vai conseguir, por exemplo, fazer uma correção ou dar um feedback adequado. Então, você conseguindo gerenciar essa emoção aí, voltando mais controlado e fazendo a comunicação da forma adequada, vai ter um resultado muito melhor, né? Inclusive, tem aí um exemplo, né? O próprio Google investiu, tem a Salesforce, Google, Ambev, Itaú, diversas empresas que investiram em programas de inteligência emocional para suas equipes de vendas. E também para gestores, né, de equipes de vendas e gestores no geral, para que conseguissem fazer esse gerenciamento de emoções e todos esses outros exemplos que a gente está falando aqui, para você ver o tamanho do impacto que isso pode ocasionar, né? Muda principalmente quando tens uma equipe de vendedores, né? Sim. Quando envolve liderança, quando envolve pares. Eu já vi muito isso acontecer. Eu vi muito conflito nessa linha acontecer em empresas que tinham mais de um vendedor, em que, sabe aquela história do porta de loja, tipo, o primeiro é meu, o segundo é teu, o terceiro é meu, o quarto é teu, que vai pela ordem de entrada, né? Uhum. Aí isso vale para lead também, né? Uhum. O sistema hoje informatizado vai sorteando um lead para cada vendedor, né? Vai rotacionando. Aí, como eu já vi alguns conflitos nisso, de um vendedor começar a ficar muito chateado, revoltado, porque os leads bons tá indo tudo para o outro. As pessoas que realmente gastam indo tudo para o outro. Uhum. Né? Lidar com isso. E aí abre margem até para a teoria da conspiração, né? Que a empresa está priorizando, está preferindo. Então, lidar com essa questão da venda, principalmente porque vendedor é comissionado, né? Uhum. Que a parte da renda do vendedor vem da comissão, vem do resultado que ele entrega. Uhum. É mais delicado ainda, né? Agora tu falou, me lembrei de um caso, mês passado, inclusive, estive com uma equipe de vendas e eles, justamente qual que era a problemática ali, né? Não estou vendendo ou estou perdendo vendas porque os processos internos são ineficazes. Ou seja, porque tem problema na logística, porque tem problema financeiro, ou seja, dizendo que as demais áreas da empresa tinham problema, né? Então, estavam desfocando do processo de compras e focando em todos os demais processos da empresa que não era o processo de compras. E a gente estava justamente tratando esse ponto nessa equipe de vendas. E aí eu já quero aproveitar e aquela dica que eu falei lá no início, aquele exercício que eu disse que eu ia trazer, já vou trazer aqui agora, porque inclusive eu apliquei com esse time esse exercício, que é o círculo do controle. Você conhece o círculo do controle? Não. Isso é muito bom para a equipe de vendas. Claro que está relacionado com qual tipo de venda, se tá dentro de uma empresa com diversas áreas relacionadas, como eu acabei de falar, ou se é um vendedor de loja, enfim. Então, tem momentos que são mais adequados e outros não. Então, depende muito da situação.
O círculo de controle, o que que é? Tudo que está dentro do teu controle, e tudo que está fora do teu controle. Então, vamos lá. Continuando nesse exemplo dessa equipe de vendas que eu estava falando, que, né, reclamava porque é ineficiente o processo da logística, ineficiente o processo do financeiro, é ineficiente o processo do saque e todos os demais processos. Então, a gente listou tudo aquilo que estava dentro do controle deles, vendedores. E listamos também tudo aquilo que estava fora do controle deles, né? E aí se percebeu que a grande maioria das coisas que eles estavam se queixando eram coisas que estavam fora do controle deles, né? E coisas que estavam dentro do controle deles, eles estavam o quê? Sonegando, deixando de lado, não estava olhando. E aí a gente fez uma análise, até concluindo, né? Nós fizemos uma análise daquilo que estava dentro do controle deles, que é onde você consegue atuar, aquilo que está fora do seu controle, né? Não, muitas vezes não adianta. A gente percebeu que tinha muita coisa ali dentro, que estava dentro do controle deles, que estava fazendo eles perderem venda. Então, olha também como é importante a questão do foco, né? De você ter o foco certo. E aí, muitas vezes, como eu falei, é mais fácil até... Aí, os motivos podem ser diversos, dezenas. O fato de você estar olhando para o outro para não olhar para você mesmo. Que nem nesse caso. As outras áreas são problemas, não sou eu o problema. Pode ser diversos motivos, né? Mas ficou claro para essa equipe que se eles passassem a focar no que está dentro do controle deles, ainda assim eles iriam passar a vender mais, porque eles não estavam com foco nem naquilo que era do controle deles. Então eu deixo essa atividade prática, né? Para quem está nos assistindo, faça uma lista, né? Tudo que está dentro do seu controle e tudo que está fora do seu controle, né? O seu foco vai ser voltado para quê? Para aquilo que está dentro do controle, porque é ali que você vai conseguir atuar. Fora dali vai ser gasto de energia. O que você pode fazer é entender parceiros que podem atuar ou te ajudar em situações que estão fora do seu controle. Mas o teu foco, a tua energia, onde você vai ter resultado é aquilo que está dentro do seu controle. Então, deixo aqui já um exemplo, aqui uma dica de atividade prática, né, que quem está nos assistindo pode fazer. E dentro da plataforma da M8 aí tem diversas outras atividades, né, que a gente também, dicas, atividades, orientações, na verdade não são dicas, né, orientações, informações que a gente traz aí para os nossos mentorados também, né. Uhum. Tu sabe que nessa linha ali que você trouxe agora, tem exemplos aqui também, que... Me fugiu. Quem que te falou um negócio, desculpa? Eu tava falando do círculo de controle. Do círculo de controle. De você focar naquilo que está dentro do seu controle, que você pode controlar. Sim, sim. É muito comum aqui na nossa região, construção civil, né? É muito forte a construção civil aqui. Ou seja, boa parte das empresas que a gente tem aqui na região subsistem, elas sobrevivem orbitando a construção civil, né? Como prestadores de serviço. Uhum. Vou dar um exemplo. Uma marcenaria que ela faz a mobília desses apartamentos. Então, o setor da construção civil muito aquecido, vende muito apartamento para mobiliar. Só que acontece, eles esbarram nas regras do condomínio. Quando pode entrar, o horário que pode entrar para montar os móveis. Isso muitas vezes limita. Além disso, tem fornecedores direto para a construtora durante a fase de obra. Que, de novo, que não está sob teu controle, né? O elevador. Uhum. O elevador início de turno é uma fila enorme de gente querendo subir. Cada um para o seu andar para fazer o seu serviço. E chegavam os funcionários dessa empresa que eu atendo a ficar 1 hora parado na fila do elevador. Então, assim, até foi feita uma medida de tentar conversar ou negociar com a construtora. Isso. Mas é um negócio que eu não tenho muito o que trabalhar, né? Não está no meu controle. O elevador não é meu, a obra não é minha. Eu trabalho com o que tenho, né? Tipo, não tá sob o controle dessa minha cliente
botar um elevador a mais lá no meio da obra da construtora. Uhum. Então, eu acho que vem muito desses dois exemplos, vem muito nessa linha aí do o que tá no meu controle e o que não tá, né? Uhum. Tentar achar caminhos Exato. para chegar onde você quer através daquilo que você tem controle. Exatamente, exatamente. E se você não tem controle, não quer dizer que às vezes as pessoas até podem interpretar de uma forma errada, né? Dizendo assim, então deixa pra lá, você tá querendo dizer então que vira as costas e se conforma. Não é isso, né? Mas, então, quais são, como eu falei antes, quais são os parceiros ou quais são as pessoas que você pode recorrer que possa estar no controle delas, que não está no seu, e que elas podem te ajudar. Mas muitas vezes a resposta, como eu falei antes, ainda pode estar dentro do teu círculo de controle. Primeiro tem que ser feita essa análise. Muitas vezes, né? Uhum. Muitas vezes. Porque é aquela tendência da falta de autorresponsabilidade, né? É mais fácil eu achar o defeito no outro setor, no outra pessoa, ou até no cliente. Vendedor que põe a culpa no cliente dele não ter conseguido vender. Exatamente, porque foi o cliente que não quis comprar. Quando na verdade precisava ter melhorado toda essa questão da inteligência emocional, de conexão, Sim, empatia. porque daí depois tu vai ver, o cliente comprou, né? Com outro. Isso também já Mesmo aconteceu comigo. vendedor. Não aconteceu contigo já? Já. Isso aconteceu comigo com o carro, tá? Com o carro. Eu fui comprar o carro, o primeiro vendedor que me atendeu, fui na concessionária lá. Eu não comprei com ele naquele dia, eu comprei no dia seguinte com o outro. O mesmo carro, concessionárias diferentes, em cidades diferentes, mas o mesmo carro, ou seja, não foi por veículo de marca diferente ou por valor diferente, não, tá? Foi realmente porque é impossível o atendimento que eu tive com aquele vendedor. E aí a gente tem também, atrelado a essa questão da empatia, tem a questão do perfil comportamental, né? Uhum. Porque pessoas diferentes têm velocidade de decisão diferentes, clientes diferentes têm velocidade de decisão diferentes, consideram pontos diferentes na hora de escolher um veículo ou um carro, né? Ou qualquer outro objeto. E eu acho que o vendedor, ele conseguir fazer essa leitura, vai ajudar muito ele a se conectar. Uhum. Sim, que aí é o que a gente falou ali, né? Principalmente a habilidade de empatia, habilidade social, na verdade todas, né? Se você me perguntar assim, Almire, qual que deve focar em todas? Em todos. Sabe um exemplo que eu uso muito, mas quando eu estou trazendo principalmente a parte de vendas relacionadas a perfil comportamental, tá? O DISC. Mas que encaixa para esse cenário da inteligência emocional. Vai ter aquele tipo de cliente que vai chegar na loja, vai dizer, quero comprar aquilo ali. Pô, foi, acabou, vendeu. Sim. Vai ter o outro que vai gostar de conversar e ficar conversando. E no final, se tu não der uma prensada, ele não compra e você perdeu a venda. Porque ele perde o foco. Ou seja, são dois clientes mais acelerados. Só que um é acelerado muito faca na caveira, sabendo o que quer, e o outro já é mais acelerado, avoado. Mas a gente tem o outro lado, que são os perfis mais lentos, cautelosos, comedidos, preciosistas. Precisa fazer análises, pensar com seu tempo, sem pressa e sem pressão. E se você, vendedor, não conseguir entender, não conseguir fazer essa leitura, ter essa empatia, né? De entender como aquele cliente funciona, se você pressionar ou tentar acelerar, né? Uma pessoa que tem um perfil de decisão lento, você perde o cliente, né? Sim, porque tu não te conectou com ela e ela não quer passar por aquilo de novo. Ela vai procurar outro que não faça isso com ela, que ela não se sinta assim, pressionado, às vezes até invadido, né? Desrespeitado. Eu já ouvi isso, inclusive, alguns clientes falando me sentir desrespeitado. E aí, quando tu vai investigar para entender o que aconteceu, na verdade, essa pessoa não é que ela foi desrespeitada, que ela foi xingada, algo nesse sentido. É justamente isso, porque não foi respeitado, no caso, o tempo dela de pensar, de fazer análise, porque a pessoa é assim, né? E ela se sente desrespeitada. Aí eu sempre dou uma dica, porque, no geral, o vendedor não tem paciência para cliente que leva uma semana para comprar, né? Ele quer ele quer resolver na hora. Até porque vida de vendas é rápido, né?
Mas aí, eu sempre disse, você tem duas opções. Ou você vai fazer do jeito certo, você vai perder. Ou você vai fazer do jeito certo, que é mais demorado, ou você não vai vender. Uhum. Ponto. Conforme um estável não vai comprar com um vendedor pressionando. Aí, eu sempre dou algumas dicas. Por exemplo, assim, pega o WhatsApp do cliente, desse potencial cliente, né, que está na dúvida. E chama ele não para ficar dizendo, olha, vai acabar, olha, vai subir o preço. Não faça isso, eu digo. Chama ele para ajudar ele. Uhum. Ajudar ele a tomar a decisão Isso. com o grau de confiança, de tranquilidade que ele precisa. Dê informação. Se você sentiu que é um cliente que está muito preocupado com a condição de pagamento, se ele vai dar conta ou não, tenta achar uma outra opção de financiadora para ele, que a parcela fique mais leve, para ele não comprometer o orçamento dele tanto. Se você percebeu que o que deixou aquela pessoa em dúvida na compra, por exemplo, de um carro, é o tamanho do bagageiro, do porta-mala, Isso. ache soluções para essa pessoa. Ou mostre, consegui uma foto desse porta-mala cheio de mala para você ver o que cabe. Eu estou ajudando essa pessoa a tomar a decisão. Eu não estou dizendo, ei, vem comprar. Não, eu estou dizendo, ei, eu estou aqui para te ajudar. Exatamente. Eu entendi a tua dor e eu estou aqui para te ajudar. No geral, os vendedores que têm essa empatia e essa paciência, e aí entra empatia e gestão de emoção, né? Autocontrole. Tudo isso. No geral, eles fidelizam muito bem. Sim, Por são quê? indicados. Esses clientes que demoram mais para tomar decisão, se eles te elegerem como vendedor deles, eles não trocam mais. Não. É para a vida toda. Exatamente. Eu tenho um tio que ele compra carro da Ford na mesma concessionária, com o mesmo vendedor, o mesmo modelo, há pelo menos... O modelo mudou porque acabou atualizando aí, mas é pelo menos 30 anos ele compra com o mesmo vendedor na mesma concessionária da Ford. É assim mesmo. Porque é a questão da confiança, né? Porque tem perfis... Aí agora tu falou, né, tio? Provavelmente é baby boomer. É. Também tem mais, né? Que a gente já falou nas gerações, que inclusive quem ainda não assistiu, já assiste, que tem vídeo aqui falando dos perfis geracionais, né? Então, por isso que eu sempre falo, quando a gente vai olhar para as pessoas, a gente tem que olhar holisticamente. O que eu quero dizer com holisticamente? Não A ou B, uma ou duas coisas. Temos que olhar o todo. Falou aqui, né, de perfil comportamental, a gente está falando de inteligência emocional, podemos conectar até esse exemplo que tu deu com perfil geracional também. Então a gente precisa olhar holisticamente para essas pessoas. E a inteligência emocional ajuda muito a te preparar para entender isso, como eu falei antes, para você começar a ser consciente disso, tornar a autoconsciência disso, né? Mas comece por você. Lembra que um dos pilares da inteligência emocional é o autoconhecimento? Então, como que você vai... eu preciso entender o outro, mas se você ainda não se entendeu, comece por você, para daí você conseguir aplicar isso no outro, no cliente que você está atendendo, você gestor com a tua equipe de vendas, você empresário com todos os colaboradores da tua empresa, seja além da equipe de vendedores e os demais colaboradores também. Então, como o próprio Daniel Goleman, né, fala da inteligência emocional, ela te prepara para um leque de desafios aí, né? Então, é por isso que tu começou falando o episódio de hoje, que acaba sendo tão batida, mas porque não tem como não ser. Olha o tamanho do impacto e da importância desse tema na vida de todos. Tu trouxesse aí Daniel Goleman. Eu vi um trechinho de uma palestra dele que ele faz um exercício que eu acho muito legal para desenvolver inteligência emocional. É um trechinho que é bem famoso, até tem no YouTube, que ele pede para a plateia fechar os olhos e observar o pensamento que vem à sua mente. Despretensiosamente. Deixa vir o que vier e observa o que veio. Porque o pensamento que vier, o sentimento que vier junto, está revelando algo para você. É a tua mente querendo te mostrar algo que ela está pedindo atenção. Aí você abre o questionamento. Por que esse pensamento veio?
Por que que eu comecei a pensar isso daquele cliente que não comprou na hora comigo? Por que eu estou me sentindo... Opa, qual é o sentimento que me veio? Ah, é frustração, é raiva, é tristeza. Por que que eu estou sentindo isso? Como eu posso fazer para lidar com isso? Como eu posso fazer para me desapegar disso? É abrir reflexões que desenvolvem o autoconhecimento. Uhum, exatamente. E aí a gente trouxe aqui algumas dicas, né, de práticas, de atividades que podem ser feitas para esses diversos, né, tanto empatia e autocontrole. Eh, mas tem muitas coisas, muitas ferramentas, muitas práticas que podem ser feitas. Vou dar mais um exemplo aqui de uma prática bem simples, e às vezes as pessoas fazem e não sabem que isso ajuda também. A própria meditação e yoga ajuda muito no gerenciamento das emoções, no autocontrole. Inclusive, se tem alguém que está assistindo a gente e que faz, né, seja meditação ou yoga, escreve aqui nos comentários para a gente ficar sabendo como que tu percebe que isso te ajuda no gerenciamento das tuas emoções, porque com certeza ajuda. Talvez você, né, eu fazendo essa pergunta, talvez você ainda não tenha nem percebido que te ajuda, e agora você vai refletir e vai perceber que ajuda. Que nem no exemplo do copo d'água, teve uma menina, enfim, que eu atendi ela, mentorada, né? E uma semana depois a resposta dela do copo d'água foi: nossa, você sabe que eu comecei a atender melhor os advogados, porque ela fazia parte de atendimento de advogados, enfim. E ela dizia que não tinha paciência com eles, não tinha paciência. E aí ela disse: usa essa técnica do copo d'água. E aí, quando na próxima semana, me conta como é que foi. Você sabe que eu percebi que eu comecei a atender melhor eles, porque eu comecei a ter um pouco mais de paciência com eles. Claro, né? Não foi apenas a técnica do copo d'água. Primeiro, foi trazida a consciência para ela, que nem eu digo, tudo começa pela consciência. Então, a gente trouxe a consciência para ela, somada à técnica, tudo isso foi uma evolução. E aí tem um outro ponto que eu quero trazer também, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, inclusive, né, você empresário aí, e líder também, gestor que está nos vendo, às vezes pensa assim, né? Fica pensando assim: eu vou fazer uma palestra ou um workshop de inteligência emocional para minha equipe. Que ótimo, que bom que você se preocupa e que faz isso, é bem importante. Porém, um evento único, isolado, não resolve tudo. É necessário um conjunto de ações. Né? Por exemplo, até nessas empresas que a gente trouxe exemplos, né, elas fazem programas, ou seja, é necessário um conjunto de ações para que você perceba resultado. Então, eu percebo que às vezes as pessoas até acabam se frustrando, sejam os líderes, os empresários, acabam se frustrando. Não vou chamar mais ninguém para fazer uma palestra ou para fazer um workshop, enfim, porque não trouxe resultado. É porque um evento isolado, só aquela palestra ou só aquele workshop, ele não vai trazer o resultado que você espera. Realmente precisa ser um conjunto de ações. E aí sim, você vai conseguir perceber resultados. E nisso tudo, a gente pode pegar essa ideia do conjunto de ações. Isso vale também para longo prazo, Amélie. Tipo, o vendedor, ele no geral, ele é focado em cliente de primeira compra. Uhum. O que entrou na porta da loja, o lead que caiu para você no sistema. Ele se preocupa em fazer a primeira venda. E fazer a primeira venda, ela dá muito mais trabalho. Porque você tem que conectar com uma pessoa e a pessoa tem que se conectar contigo, sendo que vocês nunca se viram e não tem relação nenhuma. Onde é que tem muito ouro, que boa parte dos vendedores esquece? É na base antiga de clientes. Aquele teu cliente que comprou o carro contigo há 1 ano atrás, quem sabe agora ele já quer trocar. Uhum. Ou a base, tu compra a base em quanto tempo? Quando acaba, dá mais ou menos 1 mês e meio, acho. Então, Entre 1 mês e 1 mês e meio. Mais ou menos isso. a loja faz algum movimento para te conectar? E fora aqueles movimentos meio que padrão hoje de mercado, por exemplo, envio de promoções e feliz aniversário, não. Mas não, eu tinha mensagem para você, Miriam, aqui é a Joana, te entendeu? Joana, isso? Não, isso não.
Não, esse tipo de momento não. Mas já está acabando. Lembrei que você gosta dessa base. De- Nós recebemos mais, Não. tá na promoção. Não, esse não, só aqueles basicão. Esse tipo personalizado, não. E aí a gente deixa ouro na mesa, por quê? É muito mais fácil um vendedor fazer uma segunda venda para um cliente que já comprou dele, do que ele ter que fazer uma venda para alguém que nunca conectou com ele. Uhum. Sim, porque eu vou lá, não necessariamente eu vou comprar sempre da mesma. E não necessariamente também eu vou sempre na mesma loja. Eu vou na mesma rede, mas não necessariamente na mesma loja da rede. E quando eu vou, não quer dizer que eu não falei que eu vou comprar da mesma vendedora. Então, isso que tu tá falando, sim, faz total sentido. Porque, não, eu vou na loja tal para comprar da vendedora tal. Porque ela é que fez essa conexão comigo. Exato. E aí pensa bem, só o fato dessa vendedora ter uma cliente entrando dizendo assim, eu quero ser atendido por ela. Uhum. É uma comissão feita, pronta que ela ganhou. E por que eu digo que o longo prazo é importante? Porque, de novo, é empatia. Você não pode ir para essa pessoa só querendo vender. Não. Você tem que, você tem que mandar mensagens ao longo não sei, aí cada um tem que levar para sua escala, né, de negócio. Se vai ser a cada semana, a cada mês. Mandar mensagem se importando. Uhum. Né? Perguntando, olha, como é que tá a tua base? Né? Normalmente você vinha, eu percebi que você vinha a cada mês e meio, já deve estar acabando tua base, quer que eu separe uma para ti? Ou ainda, é que o exemplo da base aí ficou um pouco difícil agora para mim, mas se importando, mandando mensagem para o cliente se importando. É aquelas mensagens clichê, sabe, de Feliz Natal, Feliz Páscoa e daí por diante, que realmente é clichê, já não dá mais o mesmo efeito. Quando a gente fala em gatilho mental e daí por diante, tudo que se torna massivo perde efeito. Sim, e até porque já tá todo mundo fazendo a mesma coisa. A mesma história do preço a 499, nem não funciona mais, porque todo mundo já fez. Sim. Todo mundo a mente humana já entendeu, 499 não é 400, é 500. Agora eles fazem 497. Uhum. Até a hora que satura, e vai ter que mudar de... Já saturou, né? Então, nessa ótica, procure sair do clichê e se pergunte, que mensagem eu posso mandar pro meu cliente? Eu já tive cliente que fechou venda só porque mandou bom dia. E na hora a pessoa lembrou, pô, eu precisava mesmo de ti. Uhum. Só porque mandou bom dia. Almire, a gente tá chegando aqui no finalzinho. Você quer complementar? Dar mais alguma dica? Que a gente já não... Que talvez você pense assim, pô, nós ainda não abordamos isso aqui. A gente deu várias dicas, coisas práticas que nem a gente falou antes, né? E só que eu gostaria de reiterar é o que eu falei antes. Veja como um conjunto. Qual o pilar que eu devo focar? Foque em todos. E inicie pelo teu autoconsciência, porque isso é o que vai te trazer as informações necessárias para te avançar no resto, né? E, de novo, um evento isolado, às vezes ele não vai trazer o resultado que você precisa. Então, foque sempre no conjunto de ações. Por exemplo, se você está investindo no teu autodesenvolvimento, você talvez até esteja olhando esse vídeo porque você quer aprender mais. Então, qual é o conjunto de elementos que você utiliza? Ou vê vídeo no YouTube, ouve podcast, lê um livro, faz um curso em alguma plataforma. Qual é o conjunto de ações? Isso vai te ajudar muito. É isso. Eu quero reforçar aqui para você que está acompanhando a gente até aqui, que gostou desse conteúdo, se inscreve no canal do YouTube. A maior parte das pessoas que acabam assistindo não são inscritas. Se inscreve, é fácil. É um botãozinho que você clica ali e dá a curtida no vídeo. Coloca ali seus comentários para a gente responder, interagir com você. Encaminha esse vídeo, esse episódio para aquele seu amigo empresário ou para aquele seu amigo vendedor que está precisando desenvolver inteligência emocional nas vendas, né? E eu quero reforçar o convite. Venha conhecer a M8, tá? A M8, ela oferece para você 15 dias gratuitos. Você vai clicar no link que vai ter aqui na descrição e você ganha 15 dias gratuitos. Não precisa nem colocar dado bancário, nada. É um cadastro simples. Você já tem acesso a todo o acervo da M8 e
acesso por 15 dias às mentorias ao vivo, podendo interagir comigo, com a Almir e com os outros especialistas da M8, tá? Especialistas em todas as áreas que o empresário precisa para garantir o sucesso da sua empresa, a prosperidade, o crescimento, a alavancagem. Então venha conhecer a M8, clica ali e aproveite esses 15 dias gratuitos, tá certo? Então, obrigado por vocês que acompanham a gente. Obrigado, Almir, pela tua Obrigada, participação. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui, a gente falar de temas tão importantes. Isso. E nos vemos no próximo episódio. Até mais.